Aí, agora tá saindo áudio, né? Esqueci de ligar o microfone, faltou esse detalhe. Então, começando de novo, eu resolvi agora utilizar esse tempo, fazer como meu amigo, grande professor Caparelli, e gravar as aulas, né? Daqui a pouquinho, gravar as aulas aqui para dar um feedback, vamos dizer assim, um tete a tete em relação a um tema tão bacana que eu considero um tema primordial sobre qualquer manifestação de conhecimento, sobre qualquer manifestação de entendimento, que é a gente poder ler, né? Eu acredito que ainda não inventaram uma tecnologia melhor do que a leitura, do que os bons livros, né? Então, para a gente começar, eu quero fazer um adendo aqui e colocar um vídeo do grande professor Rubem Alves, né, no qual ele fala que a leitura, muitas vezes as pessoas perguntam, né, como posso adquirir o hábito da leitura? O professor Rubem Alves vai responder. Vou colocar ele aqui para falar com a gente, ok? Vamos lá. Geralmente, as pessoas me fazem a seguinte pergunta: o que fazer para criar o hábito da leitura? Eu digo nada, porque leitura não é para criar hábito. Criar hábito é escovar os dedos, palitar os dedos, tomar banho. Isso é hábito. Leitura é prazer, não precisa de ter hábito. A gente não precisa de ter o hábito de abraçar a mulher. Se você tem hábito de abraçar a mulher, o homem, conforme o gosto, se você fizer isso por hábito, então você não está tendo a delícia da coisa que está sendo feita por prazer. A leitura nos faz entrar no mundo da alienação. Ler é ter a experiência de alienação. Por que é a alienação? Porque quando você lê, você vai para um mundo diferente, alieno. Então, eu estou num outro mundo. O cinema também produz isso. Você vai ver um filme, você sabe que aquilo tudo é mentira, que não aconteceu, que o mocinho vai casar com você, sabe disso. Mas a gente não consegue não ter medo. A gente não tenha medo, não vai matar, não é de mentirinha, mas não adianta, a gente vai para outro mundo e lá no outro mundo a gente escreve um livro. Tem uns índios lá no norte do Brasil, Yanomami, eles são antropófagos. A gente acha isso uma coisa bárbara, antropofagia. Eles dizem, vocês que se dizem civilizados, odeiam seus mortos. Vocês fazem sepulturas profundas, põem os mortos lá dentro e tampam com terra e pedra. Mas nós amamos os nossos mortos. Nós queremos que eles estejam vivos, mas eles estão mortos. Mas há um jeito de fazer eles viver. Se nós os devorarmos, a gente lê o livro, pega o livro para devorar alguém que a gente ama muito. A psicanálise, ela não fala de antropofagia, ela fala de introjeção. A introjeção é botar o outro. As relações da gente. Eu
põe minha mãe dentro de mim, põe meu pai dentro de mim, se for o caso, vou colocando as pessoas dentro de mim, de modo que, no final das contas, eu não sou uma festa, eu sou um circo. Eu sou um circo. Tá aí, tá aí. Grande professor Rubem Alves, né? Como que ele faz um pensamento diferente da leitura e nos traz a pensar, às vezes, por um modo diferente também, né? Veja que a leitura, ela não é simplesmente um hábito, né? O que seria um hábito? Eu fiz uma pesquisa aqui, né? Um hábito, a maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo, uma maneira permanente ou frequente de comportar-se, uma mania. Então, a leitura não é bem isso, né? Para o professor Rubem Alves, e é uma ideia do qual eu abraço também, a leitura, você tem que gostar. A leitura, você tem que ter um prazer, você tem que ter um desafio, você tem que ter uma motivação, né? Você não pode simplesmente pegar um livro como você pega uma escova de dente, né? E o professor Rubem Alves, ele fala assim, que é a mesma coisa, você não pode abraçar uma pessoa pelo simples fato de um hábito, um costume de abraçar, né? Não é a mesma coisa, né? E depois ele vem dizer que a leitura é uma alienação, veja que é o contrário do que o senso comum ou que a maioria das pessoas colocam, né? Elas falam que quando você lê, você não é alienado, mas quando você está lendo, no momento da leitura, você sai do mundo, vamos dizer assim, físico e concreto, e você passa a viver o mundo da leitura, você passa a viajar, como diria o grande poeta brasileiro, Mário Quintana, né? E quando ele fecha o livro e continua a viagem por conta própria, né? E por fim, o professor Rubem Alves fala da antropofagia, né? O que ele chama de antropofagia, que é você carregar vários autores quando você lê, o autor passa a fazer parte de você. Muito bacana, né? Essa é a introdução da nossa conversa. Eu espero que os transeuntes aí da internet possam vir a participar, né? E não apenas a passar pelo vídeo. Eu sei que o Facebook, ele é um canal aí onde as pessoas, elas estão sempre movimentando, né? Movimentando e passando. Eu gosto daquela ideia que é uma ideia contrária do Sócrates, né? Que ele dizia que ele interpelava os transeuntes e dizia-se ignorante. Aqui, os transeuntes que interpelam a gente, né? Acho que o que não mudou a ideia da gente ter essa plena consciência do pouco que a gente sabe dentro da imensidão do conhecimento, dentro da imensidão do que a gente ainda precisa conhecer, né? Mas são os transeuntes facebookianos que vão mandar as questões aí. Eu prefiro, é muito bacana, né? Para continuar com esse projetinho. É um projetinho como se fosse um projeto não é itinerante em relação a espaço, mas em relação ao tempo, que a qualquer momento, né, como não tem um tempo fixo ainda, para começar a falar sobre as aulinhas, né? Nós vamos ver aqui uns pontos iniciais sobre o que seria a leitura, né? Então, ler algumas ideias gerais, é muito mais do que um rico cabedal de estratégias. Apesar que o nome dessa aulinha é Estratégias de Leitura, ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas, né? Ler não é apenas um hábito, ler não é apenas um costume, uma mania, não pode ser, né? Senão você não vai ter uma leitura que vai te trazer benefícios a nível de cognição, a nível do intelecto, a nível do saber, mas ela possui, nós vamos ver que possui alguns modos, né? Algumas coisas que possam vir a fazer você ter esse primeiro contato com os textos. E quando eu falo texto, eu não estou falando apenas dos textos escritos, eu estou falando de textos no sentido amplo da palavra. Uma imagem, um quadro, uma paisagem, uma cidade, uma pessoa, o silêncio, todo e qualquer texto, né? A gente pode estar aí interpretando e esse texto também vai estar passando aí para a gente
vamos dizer assim, uma mensagem inteligente. É muito importante a gente tratar de estratégias de leitura, e eu acho que é o básico dentro dessa nossa desenvolvimento como cidadão, como pessoa, já que vivemos num tempo em que as pessoas acabam lendo quaisquer coisas e acreditando em quaisquer coisas, né? E isso torna-se perigoso num sentido geral e amplo, né? Para a vida de cada pessoa, para a administração da nossa cidade ou país, ok? Então, deve-se distinguir situações em que se quer trabalhar e algo que realmente se lê. Alguns textos, por exemplo, você tem que entender com algum objetivo, por exemplo, pode ser um objetivo acadêmico, um objetivo da escola, né? Como as crianças estão aí escutando tendo que ler vários textos dentro de casa por conta da quarentena. Não deve ser uma atividade competitiva, né? Isso é muito importante. Eu também acho interessante que a pessoa, no início, ela trabalhe com textos que lhe chamem a atenção. Eu lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, muitas vezes eram passados textos ótimos, mas às vezes nem sempre no momento ótimo, né? Vamos diminuir aqui, porque eu estou acabando e falando tudo o que está escrito. Bem, então, o que nós podemos fazer? Nós temos essas ideias gerais, ok? E vamos ver também alguma base que toda atividade, né? Vou colocar um pouquinho maior aqui, toda atividade, ela não deveria, pelo menos, né, ser iniciada sem que estivéssemos motivados. E essa motivação para a leitura, ela pode vir tanto de um desafio, quanto de um exercício, de uma necessidade, quanto a motivação pode vir dentro do seu próprio desenvolvimento como pessoa. Você deve estar sempre buscando essa motivação. O que desencadeia pode ser desafios, como eu coloquei, né? Precisa se levar em consideração que existem situações mais motivadoras que outra, né? E nesse ponto a gente pode estar já dentro da ideia de estratégia de leitura, conhecendo a nossa própria limitação em relação à quantidade, né? Leia um parágrafo, leia uma folha, leia um capítulo, mais capítulos, isso, claro que varia de pessoa a pessoa, de livro para livro, mas a pessoa, ela está fazendo essa autoanálise, né, do que a gente pode estar lendo. Ok. E os objetivos, né? Objetivos da lei. A gente pode ter vários objetivos em relação à leitura. Obter uma informação precisa, como você entra no Google, quer saber sobre algo, né? De repente, isso refere-se muito a textos, a injunções, né? A textos informativos, né? Uma receita de bolo, um manual de como funciona determinado aparato tecnológico, informações de caráter geral, ler para aprender, ler para revisar um escrito próprio, né? Isso aos escritores de plantão, ler por prazer, né? Há textos que realmente são gostosos de ler, né? Cada um tem aí a sua motivação e o que faz gostar. Ler para comunicar um texto ao auditório, né? Para treinar a voz alta, a dicção, para verificar se aprendeu, e etc. Nós temos vários são os objetivos da leitura. E é sempre bom estar atento em relação a esses objetivos, né, da leitura, né? Estou passando aqui, encontrando o material, para a gente ver aqui o que a gente precisa fazer antes mesmo de ler. Vamos lá. Ok. Aí, bacana, né? Então, antes de ler, eu costumava falar bem isso aos meus alunos, né? Que quando você vai ler, quando você vai escolher o livro, quando você pode escolher o livro que você vai ler,
é muito parecido como quando você ia locar filmes, né? A gente ainda lembra, né? As locadoras, elas são algo assim, vamos dizer, em extinção depois do Netflix, mas eu não sei se vocês vão buscar na memória isso, mas quando você entrava numa locadora, você tinha inúmeros, centenas, milhares de nomes de filmes. E aí você começava a escolher aquele tipo de filme pelo ator principal, pelo produtor, pelo estúdio, pelo gênero, né, o tipo de filme, se era um filme mais novo, se era lançamento, ou se era um filme mais clássico, se era um filme premiado, ou se era um filme... Bom, isso te gerava uma expectativa em relação ao texto. Né? Que tipo de, aliás, ao filme, né? Os textos são iguais. Os textos são iguais. Textos científicos geram uma expectativa em relação ao leitor. Contos de fada geram uma outra expectativa. Textos, manuais, né? Textos que referem-se a manuais de objetos, né, de eletrodomésticos, gera uma expectativa. Então, a gente ter na mão essa ideia geral, né, do que seria um e-mail gera uma expectativa, um texto no WhatsApp gera uma outra expectativa, e você passa a ter, de certa forma, uma ideia geral de como aquele texto será representado. E a partir dessa ideia geral de representação, você pode se preparar aí para essa leitura, né? E isso, obviamente, vai ser relativo aos seus conhecimentos prévios. É o que nós vamos estar falando aqui sobre esses conhecimentos prévios. Que eu vou chamar aqui dessa interação entre leitor e o texto sobre concepções, né? Vou chamar de concepções. Então, a leitura ela pode se apresentar de três formas: a extração de significado do texto, a atribuição de significado ao texto ou uma interação entre o leitor e o texto. Nós temos que imaginar o texto como um intermediário, um ponto intermediário entre o leitor e entre o autor. O Mário Quintana tem uma frase aqui que eu vou tratar ela com certo eufemismo, vou pegar um pouco mais leve que o autor, mas ele fala assim que se o leitor pergunta o que significa o texto, ou o leitor ou o autor não sabe muito bem o que está fazendo. É claro que ele pega mais pesado nessa frase, né? Mas ou você não está pronto para aquele texto, ou o autor não soube escrever aquele texto, né? Então, por mais que o texto é um intermediário, tanto o leitor quanto o autor, eles precisam estar preparados ou precisam estar se preparando no decorrer do texto. Então, a gente vê que o texto ele é um contínuo e ele é algo que não é morto em si. É por isso que a gente encontra vários textos, né, muito antigos e outras interpretações com o decorrer do tempo. Então, vamos lá. A primeira concepção é a extração de significado do texto, né? Quando o texto ele é apresentado, é um texto muito novo, e você retira os significados do texto. Eu lembro que eu tive que ler uma vez um texto de antropologia, um texto para fazer uma prova na época, para tentar um mestrado na Universidade de Maringá, na UEM, e eu mais extraía o significado do que eu atribuía ou do que eu interagia com o texto. Era um texto muito técnico, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu tive que pesquisar o que era no texto era a ideia de pesquisa etnográfica. Então, eu parei tudo, né, já no início do texto, e daí você vai pesquisar. Aí você vai extrair. E o texto vira realmente um texto que deve ser trabalhado e muito bem pesquisado. Deixa eu colocar um pouco maior aqui, ó. Todo o significado depende exclusivamente do texto. Essa é uma concepção de interpretação. E o leitor cabe mergulhar passivamente, né? E por meio de codificações, letras, sílabas, palavras, frases, evidências apresentadas, né? Então, o texto está ali
e você não coloca nada, simplesmente você extrai o que ele está buscando, o que o autor buscou falar. Uma outra concepção que nós temos de texto é a atribuição de significados. Okay? Então, a atribuição, ela é o contrário, vamos dizer assim, da primeira. Né? Se a primeira, você tem o texto e extrai todo o significado do texto, na segunda, você atribui os significados ao texto. Né? Se me permitem aí um exemplo, nós podemos pegar, pretendo trabalhar isso aqui em outras, vamos dizer assim, em outras apresentações aqui no Facebook, nós temos que os textos poéticos, eles têm um campo de significado amplo, o que não é aleatório. Né? Obviamente, o autor ele tem um objetivo com aquele texto, mas o campo de significado é amplo. E, de certa forma, o leitor passa a atribuir alguns significados àquelas frases, àqueles textos. Né? Eles possuem mais, em geral, do que um significado. Esse seria um exemplo. Então, nós temos textos que o texto tem que ser apenas extraído, o que está no texto e pronto, né? São textos, em geral, que se apresentam de forma denotativa, quer dizer, você observa geralmente, de maneira literal, isso não é uma regra, né? Isso é algo geral. A atribuição e a extração e a atribuição, você faz o contrário. Você pega um texto e começa a trabalhá-lo, né? Ok, e daí nós temos algo em que acontece as duas coisas no texto. Tanto a atribuição quanto a extração, que é a interação. Na concepção interacionista, para compreender o ato de leitura, é preciso considerar o papel do leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios, sua forma e conteúdo. Então, nós vamos ver que toda leitura, né, e principalmente essa leitura de interpretação, e as outras também, é de se levar muito em consideração os conhecimentos prévios do leitor. Né? E para isso é que vale que nós estamos falando de estratégias de leitura. As perguntas básicas que você faz, o que eu conheço desse texto que eu preciso ler. E quando a gente fala de texto, mais uma vez eu quero abrir para a gente pensar que não são apenas textos escritos, né? Mas sim textos de índole diversa. Então, vamos lá atrás, aqui já que nós estamos falando sobre estratégia, e vamos pegar o conceito de estratégia. O que seria essa estratégia? Né? Então, nós vimos aqui, para que estratégia? Estratégia não é para você criar o hábito da leitura. Né? É estratégia para como que eu posso, desde o antes da leitura, das expectativas, até o durante a leitura, como que se dá, e o depois da leitura, e como que eu posso extrair o que eu preciso desse texto, alcançar o meu objetivo em relação a esse texto. Como nós vimos no início da nossa conversa, os vários objetivos. Depois eu vou baixar essa aula, né, e vou colocar no canal do YouTube e, claro, vai poder estar mandando alguma questão lá também, e até para que eu possa melhorar e direcionar essas conversas assim sobre leitura, que é algo que, diga-se de passagem, eu gosto muito, né? Então, o que seria? Essa estratégia de leitura, como nós vimos, e esse conhecimento prévio de como nós somos como leitor, ele envolve o cognitivo, quer dizer, a nossa bagagem, a nossa base cognitiva, o nosso conhecimento prévio sobre o que nós precisamos ler ou interpretar, e o metacognitivo. O que seria esse palavrão? O metacognitivo é o conhecimento sobre o próprio conhecimento sobre o que nós sabemos ou o que nós precisamos aprender. Né? Vou tentar falar de novo aqui, porque é muito importante. Então, os conhecimentos prévios em relação ao texto refere-se ao próprio conhecimento pessoal. Até onde eu já caminhei a nível de leituras, até onde eu conheço aquela área ou aquele tipo de leitura ou aquele tipo de autor,
Se eu conheço aquela linguagem, e assim, e se eu não conheço, o, qual é o conhecimento sobre esse ponto que eu tenho? Até onde eu preciso ir? O que eu preciso conhecer para me adiantar em relação àquele texto? Estou preparado? Existem textos dos quais a gente precisa estudar antes de chegar a esses textos, né? Isso é muito importante. Vejam que ela é a base da nossa interpretação, né? De como isso refere-se muito ao que nós estamos passando hoje em dia, né? Pois as pessoas elas estão pegando textos e acreditando pela quantidade de curtidas que o texto tem, ou da onde provém aquele texto, né? Se vem de determinado jornal ou determinado autor, ou fala de determinado tema, a gente passa a acreditar sem um senso crítico e reflexivo, né? Então, essa aula de estratégia de leitura, esse início sobre leitura, ele pode parecer um pouco nebuloso, mas ele é muito prático. O que nós vamos fazer? Primeiramente, entender o que é estratégia, ter um autoconhecimento de si próprio sobre temas, sobre livros, sobre autores, escritos, sobre linguajar, vocabulários e assim por diante. Ter uma ideia a partir disso sobre o que nós precisamos entender ou não. Um exemplo: se eu pegar um texto de física quântica, né? As pessoas gostam às vezes de falar sobre isso na internet, a maioria ninguém entende nada, né? Eu devo ter um estudo anterior, né? Por mais que eu domine o vernáculo e as palavras sejam conhecidas, eu provavelmente não vou entender aquele texto por completo. Se eu pego um texto que fale sobre medicina ou sobre ciência, né, como nós estamos vendo aí a questão da cloroquina ou hidroxicloroquina, é interessante que a gente faça uma pesquisa prévia sobre aquilo, né? Que a gente estude um pouco, que a gente faça uma aula com algum médico ou algum pesquisador sério antes, né, de encarar o texto e se dizer, vamos dizer assim, um grande entendido ou alguém que está a ponto de interpretar um texto sobre algo tão técnico, né? Ok, então estratégias é isso, né? Quando fala assim estratégias, eu lembro muito daquele filme, o Tropa de Elite, né, que o autor falava assim, né? Estratégia, né? Estratégia, né? E o aluno dele estava quase dormindo na aula, né? E ele deu uma granada para o aluno segurar, e foi um momento tenso do filme, né? Principalmente para os personagens do filme. Então a gente vê que a estratégia está ligada ao procedimento, né? Regra, uma técnica, um método, destreza ou habilidade, um conjunto de ações que vão direcionar uma meta, né? Quando eu trabalho, por exemplo, finanças pessoais, eu sempre digo, a gente tem que ter metas e essas metas devem levar a um objetivo final. Então, se você pega um texto, e como mais uma vez falando, eu vou estar sempre falando sobre isso, que quando fala-se de texto, eu não estou falando apenas de textos escritos, mas de textos de uma maneira em geral. O que são textos de uma maneira em geral? Uma árvore é um texto? Uma árvore é um texto, né? Uma pessoa é um texto, um quadro é um texto, uma música é um texto, e o próprio silêncio também é um texto. Então, você vai estar se preparando. Conhecimento prévio, o que eu conheço sobre aquilo que eu vou falar, um conhecimento sobre o meu próprio conhecimento, né, sobre minhas limitações, sobre minhas habilidades, sobre minhas potências de entender aquele texto antes de sair, né, principalmente antes de sair compartilhando textos, né, aí na internet, que isso acaba se tornando perigoso. Ok, mas vamos continuar aqui. Vocês estão notando que eu estou seguindo aqui um slide, né? E mais uma vez, né? Por que nós vamos fazer tudo isso, né? É aquela ideia de vender uma ideia, né? Por que é necessário aprender estratégias, né? Sermos capazes de enfrentar de forma inteligente textos de índole diversas, capazes de aprender com esses textos, capazes de planejar uma tarefa geral de leitura. Isso é muito importante quando você está estudando aí na faculdade, na escola, para concurso, para aprender uma tarefa.
para você comprovar algo, para você revisar, para você tomar a decisão adequada, para você ser uma pessoa que compartilha algo que tenha relevância e que seja algo que vai melhorar a situação de outras pessoas, né? E para ajudar o leitor a escolher outros caminhos quando se deparar com problemas de leitura. Aqui nós vimos as concepções. Tem uma frase muito bacana do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Vamos parar aqui. Carlos Drummond de Andrade dizia, ele tem um poema que fala sobre a chave. Então, quando você se depara com um texto difícil, você olha para o texto e o texto olha para você e é como se o texto falasse algo que não está nele. Trouxestes a chave, né? E essas chaves, o qual eu vou parafrasear o professor Clóvis de Barros, ele chama de chaves do castelo. Então, quando você está lendo um texto e você não entendeu que o Carlos Drummond de Andrade falava, para que você possa ir abrindo as portas, e essas portas levam a outras portas, que levam a outras portas, né? Há certas tecnologias, vamos dizer assim, do qual a tecnologia da informação de hoje não consegue repor, e uma delas é essa maneira, né? Se a gente consegue se comunicar, por exemplo, se eu estou aqui falando isso no vídeo e não precisa caminhar para um lugar físico, para uma sala, para ouvir, é muito interessante. Mas isso não sobrepõe a necessidade de você estar sentado, estudando e lendo, né? Uma coisa não toma lugar da outra. Ok? Então, expectativas, né? A primeira coisa, os textos são diferentes, a gente já estava falando sobre isso, né? Há textos que se apresentam como informativos, textos publicitários, propagandas, dessas que nós recebemos quando passamos aí em frente de lojas. Há textos que são receitas, né, que são manuais. Há textos que são dissertativos, eles procuram defender ou explicar ou apresentar algo, textos narrativos. Há textos descritivos que descrevem algo. Então, quando você se depara a um texto, a um gênero textual, você tem a expectativa em relação a uma tipologia. Ou você, um tipo de texto, e você tem uma expectativa em relação ao gênero textual. Isso eu vou explicar mais à frente aí, em outras, vamos dizer assim, outras intervenções aqui, facebookianas, né? Então, imagina se você ler um slide, como eu estou lendo aqui, não é a mesma coisa, por exemplo, de você ler um romance. São coisas totalmente diferentes. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente falar sobre essas expectativas, deixar o texto grande, né? Imagine se você pega um relatório científico e começa a ler, mas os elementos do relatório científico são claramente narrativos. Um exemplo, né? Era uma vez, há algum tempo, em que havia dois autores chamados Bolso e Lulas, que não conseguiam concordar sobre, né? Então, Bolso frisou que, embora às vezes o contexto pudesse influenciar o reconhecimento das palavras, duvidava muito que isso acontecesse normalmente. Bolso, já irritado, respondeu que teorias como as de Lulas não conseguiam explicar a leitura especialista, né? Uma brincadeirinha válida aqui, né? Mas o que eu estou colocando isso, né? Que o texto, um relatório científico, né, sobre habilidades de codificação, não conseguiríamos imaginar que esse relatório se apresentasse desta forma, né? Vamos lá, continuando. Também ficaríamos, imagine se tivéssemos que ler aí para uma classe de crianças, né, o conto de fadas, o conto da Chapeuzinho Vermelho, mas ele se apresentasse em forma com uma estrutura de um projeto científico. Também, vamos lá, por exemplo, né? Há problema. A avó de Chapeuzinho Vermelho ficou doente, alguém tem que levar comida atravessando a floresta, na floresta há um lobo.
B, hipótese 1, Chapeuzinho Vermelho conseguirá escapar do lobo. Hipótese 2, o lobo enganará Chapeuzinho Vermelho. Hipótese 2A, o lobo vai devorar Chapeuzinho. Quer dizer, jamais imaginaríamos, né, que um conto de fadas pudesse se apresentar como uma narrativa de um conto de fadas, né? Quer dizer, como um projeto científico. Quando eu falo em expectativas em relação ao texto, é isso, né? Se você pretende ler um texto, vamos colocar assim, uma receita de bolo, como que você espera que a receita se apresente para você? A partir de uma injunção, a partir de pontos, uma leitura denotativa, os ingredientes que você deve colocar, depois como você deve misturar, tempo, quantidade, são essas coisas, não uma narrativa em relação a uma receita de bolo. E isso parece muito básico, mas isso é os primórdios para que a gente possa ser um bom, alguém que entenda os textos, né? Os textos que se apresentam, como a gente viu, de formas diversas para a gente, né? Vamos voltar aqui, então, para o nosso slide. As ideias geral, motivação falamos, objetivos falamos, né? Conhecimentos prévios. Né? O que eu sei sobre esse texto? Então, nos deparamos, vamos falar um pouco do Facebook, né? Nos deparamos sobre um texto. O que eu sei sobre aquele tema? O que eu sei sobre aquele autor? O que eu sei sobre aquela fonte, ou mesmo sobre a pessoa que está compartilhando aquele texto? Ou se eu peguei um livro, o que eu sei sobre aquele livro? Isso é uma questão fundamental. Conheço as obras do autor? A linha da editora, essa editora, por exemplo, algumas editoras, elas se especializam em textos, em livros jurídicos, né? Então, fala-se por exemplo, revista dos tribunais, eu já tenho uma ideia de que os textos trabalharão questões jurídicas, né? Previsões sobre o texto, o que o texto vai aclarar as ideias, né? E depois a gente entra na ideia do texto, a superestrutura, como é dividido, observamos os índices, observamos se há um prefácio, se há 2, se há 3 prefácios, quem que escreveu aquele prefácio, o ano de edição, a cor da capa, se há ilustração. Eu tenho experiências em relação àqueles leitores, aqueles ilustradores, né? Então, você cria uma expectativa em relação ao texto, né? Como o professor Rubem Alves fala, você tem que paquerar o texto. Você não pode simplesmente pegar o texto e sair lendo, né? Quando há essas bancas de avaliação aos escritos, né, nas faculdades, as pessoas geralmente começam a leem um resumo, ou às vezes vão direto lá nas referências. Quer dizer, o que esse autor, o que essa pessoa pesquisou, o que ela leu para escrever esses textos, né? E aqui, mais uma vez, adentrando mais fundo nessas estratégias de leitura. Eu pretendo fazer um outro vídeo que fale sobre estratégias de leitura, ou ir retomando sempre esses textos aqui, para que eu possa aí guardar essa aulinha, né? Para quando precisar, e também colocar à disposição, já que é algo assim que necessitamos sobremaneira. Vamos falar um pouco sobre níveis de leitura. Aqui, quando a gente fala sobre níveis de leitura, nós estamos falando sobre o conhecimento, né? Lembram-se lá daquele palavrão no início da nossa conversa, o metacognitivo? Nós estamos falando sobre um conhecimento próprio, sobre a tua bagagem, sobre o que você sabe que sabe, ou o que você sabe que ainda não sabe. E isso é muito difícil, né? Requer uma inteligência intrapessoal que muitas vezes a gente não tem despertado ainda. Então, nós temos aqui 4 tipos de níveis, né? A leitura elementar, aquela pessoa que tem os rudimentos da arte de ler, ela consegue ler placas, ela consegue ler os produtos no supermercado, ela consegue ler palavras num parágrafo, mas fica nisso, né? Uma leitura basicamente elementar. A leitura inspecional, que a pessoa não precisa ser um grande leitor, mas ele sabe folhear livros, sabe folhear jornais, ele sabe folhear, por exemplo, processos jurídicos, mas fica nisso, né? Ele é uma leitura inspecional, uma leitura técnica, né? Conhece os lugares, conhece os procedimentos,
mas não podemos dizer ainda que ele tem uma leitura com uma base crítica e reflexiva. A leitura analítica, e essa leitura, por exemplo, que eu falo que as universidades, as faculdades, né, principalmente aí é interessante a pessoa entender quando ela faz um EAD, que é isso mais ou menos que será cobrado dela, uma leitura minuciosa, completa, a melhor que o leitor é capaz, elevada, é ativa de um grau elevado, e visa principalmente o entendimento. Então, a leitura analítica é uma leitura básica, né? Na realidade, é um sonho, vamos dizer assim, a gente como cidadão brasileiro, é um sonho do qual a gente imagino que a gente queria que todo mundo tivesse, que é essa leitura analítica. Eu com certeza teria bem menos problemas em relação à quantidade de textos que existem soltos por aí, né? Ninguém ficaria com tanto medo dos textos, né? Porque as pessoas simplesmente não acreditariam em qualquer coisa que elas vêm lendo. Né? E, por último, a leitura sintópica. Né? Comparativa é uma pessoa que leu bastante livros, quando eu falo bastante texto, seria melhor, né? Uma pessoa com um vocabulário rico, uma pessoa que entende do que está falando, e conforme ela vai lendo aquele texto, ela já vai fazendo comparativos em sua mente, né? Esse autor, ele tem uma vertente de pensamento tal, aquele outro tem um pensamento tal. Ah, o exemplo que ele utilizou no desenvolvimento do texto parece-se com determinado autor. Ah, ele conclui de uma forma, ele inicia de outra forma. Aqui ele está apresentando o objetivo dele, aqui ele está justificando a necessidade do porquê que ele está escrevendo aquele texto, né? Esses objetivos concorrem àquele objetivo que o autor falou. Então, quando você tem uma leitura sintópica, você tem uma ideia da criação do texto e você conversa com aquele texto a partir de sua base cognitiva, a partir de outros textos que você tem na sua mente. Essa é um tipo de leitura que espera-se de uma pessoa que está finalizando um curso, aí, uma graduação, ou de uma pessoa que é um grande leitor, uma pessoa que realmente não perde tempo e sempre está lendo, sempre está aprendendo, né? Eu dou esse exemplo de graduação por ser professor, mas isso, uma coisa não está atrelada à outra, não. A pessoa pode ser um grande leitor sem precisar passar aí pelos bancos escolares, né? Muitas vezes eles até atrapalham a pessoa, né? Os 4 níveis são cumulativos, né? Uma pessoa, em determinado ponto, ela pode ter uma leitura elementar. Isso aqui, bacana visão geral, né? Então, a gente está indo já para... A gente falou sobre o antes da leitura e vamos falar agora, já estamos no livro, né? Então, você vai verificar... Deixa eu pegar um livro aqui. Ok. Livro do Bauman, né? Então, você já nesse ponto, você abriu o livro, está olhando, né, o sumário, a introdução, e você começa a fazer perguntas sobre aquele texto. Essas perguntas são fundamentais, gente, né? Não dá para você cair e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, né? É importante essa estratégia de você parar um pouco antes de ler, folhear o livro, né? Entender como que esse texto está sendo apresentado. Então, qual o assunto tratado no capítulo? Aqui, por exemplo, tempos líquidos. Primeiro capítulo, a vida líquida moderna e seus medos. Quem conhece o Bauman sabe do livro, vai falar do tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo em que tudo é muito líquido, as coisas, as próprias instituições, como um exemplo, o casamento, ele não é sólido como era antigamente, né? As pessoas começam algo e terminam muito rápido, né? Ele fala aqui no primeiro capítulo sobre o medo que isso causa de forma social nas pessoas, né? Qual a ordem das ideias expostas? Que isso você, antes de ler, a gente está falando do você está começando a ler, né? Então, olhou o sumário, deu uma lida, deu uma folhada no livro, isso é muito bacana, né? E já começa a ter uma ideia antes de você saltar de ponta. Né? Saltar de ponta é perigoso, pode ser que não dê pé, ou ao contrário, que seja muito raso, né? Faz o levantamento de perguntas sem buscar respondê-las, né? Aí nós temos vendo Molina, né, o autor,
vai dizer que a leitura, ela deve ser cultivada, né? Aí você faz a pergunta, por exemplo, características do Sol, quais são, né? E começa a ler para entender quais são essas características e se o texto dá conta disso, né? Molina também fala a base do pensamento crítico é a capacidade de interrogar a si próprio e ao mundo em geral. A base, a dúvida, continua sendo o que vai fazer as coisas caminharem, né? A partir do momento em que você começa a acreditar nas coisas sem expor dúvida nenhuma, né? Sem uma prévia análise, sem um pensamento crítico e reflexivo, você passa a virar escravo de ideias dos outros e essas ideias muitas vezes têm um objetivo ruim, né? Muito importante a gente não tá perdendo isso de foco, né? O estudo do vocabulário, fundamental ampliar o vocabulário, né? A gente sabe que a linguagem, ela exprime poder. Eu tenho um livro que fala sobre os preconceitos linguísticos, né? A discriminação linguística, e para adentrar em determinados lugares ou em determinadas leituras, você tem que dominar determinados vocabulários, né? Como a gente não tem, o nosso cérebro, ele otimiza as informações, então é interessante que a gente comece a trabalhar essas palavras, né? Para não ficar aí descalço na hora da leitura. Dicionário, né? Nós vamos saber que não há só dicionários como o Aurélio, mas há dicionários de rimas, de significados, de imagens, né? Etc. Vários dicionários, né? Ok, vamos caminhar aqui. A gente está caminhando para o finalzinho, né? A linguagem não verbal, né? Se o texto ele apresenta fotos, mapas, gráficos. A essência do livro, ok? É a exigência desse estágio, aprender as principais proposições do autor, o que o autor realmente quis passar. Então, tratando-se de internet, a gente deve clicar e ler o que o autor quis passar. A foto no texto, ela representa o título do texto. O título do texto, ele representa o texto que está por trás dele. É fundamental essa análise, né? O texto, quanto tempo foi escrito, o contexto, né? A fonte. Os argumentos do autor, né, são argumentos realmente convincentes, a tese, a ideia dele, as ideias expostas, né, para realmente trabalhar essa tese. Para Molina, quando o leitor é capaz de encontrar o tópico frasal, quer dizer, a ideia fixa, a ideia base de cada parágrafo, ele já tem bastante adiantada, né, e ele já pode também trabalhar o que nós vamos ver que são métodos aí não só de leitura, mas de você amarrar o entendimento, você trabalhar mais aquele texto para você poder entender, né? Que são os resumos, né? E por fim, quando você consegue resumir, eu digo assim, quando você consegue contar aquele texto que você leu para alguém, o texto ele já está em grande parte trabalhado. Então você tem que poder ler o texto e pegar uma pessoa e contar aquilo que você leu e dizer aquilo que você entendeu. Ok? Os resumos, ele é você contando um pouco para você mesmo. Mas, como a gente vai ver, cada tipo de texto, você pode trabalhar determinados tipos de resumos. Textos descritivos, um pensamento visual e espacial. Textos narrativos, aspectos causais e sequenciais. Textos dissertativos, atenção aos aspectos lógicos e abstratos, né? Então você tem, e isso pode ser encontrado na internet, principalmente quem está estudando, né? Como que eu vou resumir a ideia? Será que eu entendi realmente o que aquele texto está me passando? E por fim, né, a avaliação é o exercício da capacidade crítica e reflexiva, né? É fundamental que as pessoas sejam independentes. Esses dias, um grande amigo meu, o Lincoln Dávila, professor de história, que, aliás, me ajudou a fomentar esse projeto de vir e gravar as aulas ao vivo aqui, né? É um pouco diferente, não dá para você cortar e ir editando, etc. e tal, mas é mais dinâmico, né? Eu imagino que é igual o Zé Rico, quando ele ia para o estúdio, né? 3, 4 e grava, né? Ou faz ou não faz, né? Mas a avaliação é o final. Depois que você lê o texto, depois que você conseguiu resumir ou explicar para alguém o que aquele texto falava, né? Depois que você pegou, olhou de cima e embaixo, analisou as ideias, como o texto é dividido, né? Da onde que ele vem, quem publicou, se é uma revista,
se a pessoa, etc., né? Eu estou falando de textos escritos, mas a gente viu que os textos podem ser N tipo de textos. Então, a avaliação, né? É uma etapa que engloba a resposta às questões feitas no início. Que perguntas permanecem sem resposta, né? Muitas vezes a gente entra num livro sem ter a mínima ideia do que aquele livro, aquele texto está falando, né? E se a gente nem questionou, eu costumo dizer que quem não tem um objetivo sai sem saber para que lugar que vai, qualquer lugar serve, né? Ou a pessoa não chega em lugar nenhum. Então é fundamental que você, olha, eu estou lendo um texto, esse texto é de determinado lugar, então ele deve me passar determinada informação. O autor respondeu ou não respondeu? As coisas são diferentes da maneira que eu achei que seriam. Como o autor transmite a ideia, a linguagem é direta, conotativa e denotativa, né? E a crítica é sempre subsequente ao entendimento das ideias do texto, não pode precedê-lo. Ok. Esse aqui foi, né, na realidade, pretendo voltar a falar sobre o texto, né? E voltar a falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto fundamental, né? Num dia também que a internet esteja boa, né? Que a imagem esteja boa, que o áudio esteja bom. Isso é bom que a gente, trabalhando mais vezes essa aula, a gente pode, de repente, trazer pessoas que possam aí estar interagindo. Mas essa aulinha vai ficando por aqui. Só vou apresentar para vocês aqui as referências, né? São textos, não são textos novos, né? Mas são textos fundamentais. Principalmente a professora Isabel Solé, né? Vocês podem encontrar sobre estratégia de leitura, né? Ela é uma professora que trabalha nessa área há muito tempo. Vou ficando por aqui. Obrigado a quem passou, né? Algumas pessoas que curtiram aí, que deram uma passada, Cida Freitas, minha esposa Lígia, Rafael, do Sesc, Rafael, grande amigo, Ricardo Ribeiro, a Marlene Carlos e o Jean, o DJ Boy, né? Aquele abraço, gente. Fico por aqui, ó. Deixem questões aí, por favor, embaixo do texto, para que eu possa estar melhorando as minhas aulinhas, né? Um grande abraço.